Vamos dar início à aula de hoje, que é a primeira aula do ciclo de conferências na evolução que iremos ter ao longo do ano letivo, cruzando diversas atividades curriculares. Deixem-me só confirmar que isto está a ser transmitido por Zoom, que o som está a chegar ao outro lado. Deixem ver. Está a chegar ao outro lado, que isto é fazer mestres de cerimónias e technical support dá sempre, às vezes, as neiras. A iniciativa Nebula South, que provavelmente vocês já ouviram falar nos últimos anos, decorre de uma ação da Faculdade de Arquitetura em resposta ao desafio da iniciativa New European Bauhaus lançada pela Comunidade Europeia, em que, para além de se pretender que exista sustentabilidade dos edifícios, pretende-se que os mesmos sejam belos, isto é, que o que obstou em muitas alturas à promoção de estratégias de sustentabilidade nos edifícios é que havia uma estética de que as coisas eram feias para serem sustentáveis e quer-se desmistificar essa situação, por um lado, e também que as pessoas devem ser envolvidas no processo de criação, portanto, co-creation. Na sequência dessa iniciativa da Comunidade Europeia, começaram-se a gerar um conjunto de iniciativas ao nível da Europa que tentaram adequar os princípios a várias especificidades. No caso do Nebula South, tenta discutir quais são os condicionantes e as características próprias do sul da Europa em oposição ou em complementaridade ao que sucede no centro europeu, não é? E no norte da Europa, e quais são os desafios que nós, portugueses, italianos, franceses, espanhóis, gregos e croatas, foi as 6 escolas de arquitetura que se juntaram, podemos começar a responder e começar a responder através da formação, isto é, somos escolas de arquitetura, a nossa atuação não é através do projeto final, mas é através da formação de novos arquitetos. Existem outras iniciativas, como por exemplo a NEB dos Mares, que Portugal também está fortemente ligado, e a partir de cerca de um ano atrás, o Nebula South passou a ser o Nebula. Portanto, temos a chancela da Comunidade Europeia como uma das organizações que está a fazer promoção, e nesta altura estamos a alargar a rede. Nesse sentido, vão existir algumas conferências ao longo do ano letivo e temos o apoio da Ótima para essas conferências. Esta é a primeira, e eu vou ter que pôr os óculos para ler o CV, peço desculpa, com esta aula aberta com a arquiteta Glória Cabral, que é paraguaia e que foi sócia principal da firma de arquitetura, Gabinete de Arquitetura, durante 17 anos. Antiga estudante da Universidade Nacional de Assunção, no Paraguai, Glória Cabral tem um premiado e diversificado percurso profissional. Em 2014 foi selecionada como aluna do arquiteto suíço Peter Zondorf, através do programa Rolex Mentor and Protégé Art Initiative, e este reconhecimento destacou o seu estatuto como um talento emergente na comunidade arquitetónica global, abrindo portas para colaborações com Zundert e outros alunos do programa Rolex em todo o mundo. O seu trabalho tem sido reconhecido internacionalmente, destacando-se em primeiro lugar na categoria de reabilitação e reciclagem na Bienal Pan-Americana 2010, pelo seu trabalho no projeto do Centro de Reabilitação Infantil Teleton. Desculpem lá, estou mesmo com óculos, vejo mal. O Leão de Ouro na Bienal de Arquitetura de Veneza 2016, pela melhor participação na exposição internacional, e o prestigiado prémio Moira Gemil, concedido em 2018 pela The Architectural Review and the Architecture Journal, incluindo o prémio de Arquiteta do Ano. Atualmente, desculpem, o prémio Gendreau de Design do Ano e o prémio Ada Louise Oxtable de Carreira, portanto, francamente, premiada.
Atualmente reside e desenvolve a sua atividade profissional no Brasil, apresenta com regularidade palestras, cursos e workshops em diferentes países. Em 2021 recebeu o Prémio Global de Arquitetura Sustentável, apresentado pela Cité de l'Architecture du Patrimoine em França. Eu agradeço a disponibilidade da arquiteta Glória Cabral para nos dar uma palestra que eu penso que vai ser inspiradora para os nossos alunos. Vou só passar aqui por isto. Esperem, aqui tem aqui alguém no chat. Pronto. Bastante eco. Deixa-me só cá ver se o problema não é eu ter... Já ouve melhor? Sim, pronto. Era eu que tinha... Okay. Tinha 2 microfones ligados, um a fazer... Pronto, então, share screen. Screen 2, eu penso que agora fica tudo a funcionar. Podemos minimizar aqui, se for melhor. Não sei. Deixa aqui. Pronto, ok. Pronto. Eu vou reduzir um bocadinho aquilo. Olha, dá para ouvir bem lá em cima? Me disse, me avisa, Joana, dá para ouvir bem? Ok. Obrigada por estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada, Joana, por fazer isso possível. Obrigada a Clara, que cedeu o horário dela. Obrigada, Tânia, Clara, as pessoas que estão ali no Zoom, que eu estou vendo. É muito legal fazer isso assim, presencial, porque eu dei umas 40 palestras online naquele período difícil que passamos. E agora fazer essa combinação entre, não sei se olhar a câmera aqui ou olhar para vocês, mas é muito legal ter vocês aqui presencial e ter essa possibilidade de compartilhar esse espaço. E mais ainda num espaço tão maravilhoso como esse. Tá, no Zoom dá para me ouvir bem? Dá, ok. E lá em cima dá para me ouvir bem? Ok, perfeito. Então, eu queria compartilhar com vocês. Opa, isso. Para ficar. E a primeira vez temos que ir aqui com o ratinho. Isso. E a partir daí ele já deve dar. Okay. Isso, perfeito. Queria compartilhar alguns projetos que eu fiz quando trabalhava no gabinete de arquitetura, onde trabalhei durante 17 anos, e projetos que eu estou fazendo agora também. Esse primeiro projeto não tem uma ordem cronológica, não tem uma linha de tempo, nem acredito em linha de tempo, acho que tudo é circular, mas esse daqui, a ordem disso é mais ou menos como... mais para explicar o que eu gosto de fazer e o que eu gosto de pensar e imaginar como pode ser o fazer a arquitetura. Esse primeiro projeto que eu vou compartilhar com vocês é o projeto que fizemos na Bienal do 2016 de Veneza. A gente foi convidado pelo curador naquele ano. Se meu portunhol, porque nem é português do Brasil correto, é um portunhol tudo misturado, se meu portunhol não dá para entender, levantem a mão e falem mais devagar ou alguma coisa. Daí fomos convidados, aquele ano o curador era o Alejandro Aravena, para fazer um projeto na Bienal, era no Giardini. A gente apresentou o projeto no mês de outubro, mais ou menos. Em março, eles falaram não. O pessoal da Bienal falou não. Daí apresentamos um outro projeto, e um outro, e um outro, e um outro, e era não, por 15 projetos, até que finalmente perguntamos, tá, não por quê, né? E eles falaram, é que a gente não sabe quanto é que suporta o piso no Giardini. Então, essa estrutura daqui, a gente não sabe se vai suportar. Então, o que fizemos foi,
quanto ao máximo que já suportou. Suporta um carro? Não, em Veneza não tem carro, tá? E então, tá, chegar a um número e chegamos no que podíamos botar ali 500 quilogramas por metro quadrado. E aí sabíamos que a quantidade de tijolos que podíamos botar ali era 1.781 tijolos. Não mais que isso. Então, o projeto foi feito ao contrário. Sabíamos a quantidade de material que podíamos botar e, com isso, construímos a forma e construímos a estrutura. Quando foi aprovado o projeto, eu viajei para Veneza 15 dias antes da abertura da Bienal, e quando eu cheguei, o espaço que tínhamos para construir estava assim. Tínhamos que construir em 10 dias, o ideal era construir em 9 dias, deixar 5 dias para ter a estabilidade da estrutura e, um dia antes da abertura, tirar a forma e deixar a estrutura livre. Só que quando eu cheguei estava assim, faltando 14 dias estava assim, 13, 12, 11 e o pânico se apoderava de tudo. Nesse momento, os construtores lá em Veneza diziam, não, é que o tijolo aqui é diferente, ou que o concreto aqui é diferente. Tijolo e concreto é a mesma coisa em todos os lugares. Resolvimos o que era que estava sendo... o que estava dando errado no processo, e faltando 10 dias, começamos a construir, e eu sabia que tínhamos que fazer até certo ponto, cada dia, para poder terminar a estrutura em 5 dias, deixar os 5 dias de secagem, para adquirir a resistência, e tirar a forma o dia da abertura. Então, faltando 10 dias, estava assim, 9 dias estava assim, 8, 7, conseguimos. Faltando 5 dias, fechamos a estrutura e eu consegui viajar para Assunção para lavar minha roupa e voltar para e voltar para a abertura aqui, achamos a estrutura assim. Esses 1.872 tijolos, acho que tenho dislexia. Algumas vezes eu digo 1.782, algumas vezes 1.872, e não tenho certeza de qual dos dois era. Tem 90 tijolos aí girando, que eu não lembro direito quanto que era. Mas, só para entender, numa construção normal, botando os tijolos de 15 centímetros, fazendo um muro, daria para fazer um quarto de 3 metros por 3 metros por 2,40 metros, com essa quantidade de tijolo. Essa estrutura tem 7 metros por 7 metros por 7 metros, e um pouco mais de imaginação que o quarto de 3 por 3. O concreto tinha uma espessura embaixo, onde precisava mais resistência, e uma outra espessura em cima para poder aligerar. Então, toda a estrutura estava contando exatamente como trabalhava. Onde precisávamos menos material, usávamos menos. E também isso ajudava a que seja mais leve a estrutura, e que, sendo assim de alta a catenária, o esforço horizontal que aparecia embaixo, como não podíamos fazer fundação, o esforço embaixo, o esforço horizontal que aparecia embaixo, era salvo por a plataforma de madeira que tinha como base, que estava trabalhando toda ela a tração. Como a gente tirou a forma esse dia, nós já sabíamos, já tínhamos planejado a iluminação de tudo isso, como tinha que se ver, como ia ser o reflexo nas paredes, e como queríamos que as sombras brincassem no chão.
Isso a gente sabia porque já temos anos trabalhando nesse tipo de construção, nesse sistema. Essa obra que eu vou mostrar agora para vocês é uma reforma, reabilitação de um prédio existente, que quando a gente chegou o prédio estava assim, era esse, é uma fundação, é um centro de reabilitação infantil, reabilitação neuromotriz infantil, do Paraguai, que se chama Teletão, que tem uma maratona televisiva, uma vez por ano, eles fazem uma maratona de 24 horas para juntar os fundos para fazer que a fundação funcione em países onde o governo não funciona, tem esse tipo de fundações porque esses centros deveriam de ser sustentados pelo governo, mas lá não temos essa possibilidade, então esse tipo de fundações quienes dão a possibilidade de as crianças ter a reabilitação. Então, era uma reabilitação de um prédio, de um centro de reabilitação, mas, ao mesmo tempo, era também a reabilitação da fundação. A gente queria mostrar, porque era uma fundação que começou nos anos 80 e que, durante muito tempo, quase deixou de funcionar, funcionava assim, no mínimo, passou por um processo de corrupção, passou por um processo super difícil, e era esse o momento de mudança da própria fundação, quando a gente entrou ali para participar. Então, a gente dizia que era uma reabilitação de muita coisa, e que tudo o que tínhamos ali, a gente tinha que reaproveitar. Então, se íamos tirar uma parede, tínhamos que reutilizar esse material para construir alguma coisa nova. E era isso que decidimos. Não decidimos até esse prédio, que era um tinglado, que era o mais simples de tudo, que o primeiro que o cliente pediu era para tirar para baixo, construir aí o prédio novo. Até isso a gente decidiu reformar e aproveitar todos os espaços existentes. Então, com o material que a gente ia tirando de algumas demolições, começamos a fazer esse tipo de estrutura. Foi a primeira catenária que fizemos, essa daqui, que tem 5 metros de altura, 1,60 m, que é a largura de uma peça de compensado para fazer a forma. Tem só assim 4 centímetros de espessura e a estrutura é essa cruz que está aqui e uma outra aqui, porque como tem só 4 centímetros de espessura e a catenária, por forma, trabalha toda a compressão, existia a possibilidade de que em algum momento tenha uma pequena deformação. Então, para salvar essa possibilidade, tinha que ter tração em algum lugar. Por isso que a gente fez essas 2 cruzes e testamos. Esse daí é o engenheiro que estava mexendo na parede, porque a gente vai fazendo, vai testando e vamos vendo o próximo passo. Aqui dá para ver, essa é a primeira peça que fizemos, essa é a forma. Quando a gente tirou a forma, ela se mexia, porque era construída desde as 7 da manhã até as 11 da manhã, daí esperávamos até a 1 tirávamos a forma e botávamos na próxima. Já eram 2 horas de curado para tirar a forma e construir a próxima. Quando a gente fez esse primeiro teste, se mexia muito. Então, o engenheiro falou, não, vamos reforçar e vamos fazer a cruz que tem de estrutura, vamos fazer só uma, que chegue até o ponto, que atravesse toda a estrutura, e o
o nervio, em lugar de fazer com o tijolo no sentido de 15 centímetros, vão fazer no sentido de 30 centímetros. São essas duas aqui que a gente fez segundo. Quando fizemos essas duas, tiramos a forma, foi tão eficiente, tanta a força, a resistência que tinha a cruz de 30, que não funcionava. Porque a inércia entre o fechamento de 4 centímetros e a cruz era tão diferente que, com a pequena vibração, se fissurava entre uma cruz e a outra, entre a cruz e o fechamento. Então, ali, a gente acabou fazendo essa terceira opção, que é uma cruz só, mas nos 15 centímetros, que ela deu certo, mas deixamos, não era, como estava rodeada de outras, das cruzes que estavam inteiras, não tinha um problema para essa ficar, e ficava como mostra do processo construtivo que a gente fez. Nós tínhamos um orçamento, que foi o que foi juntado, dá para ouvir, tá tudo certo? Ok. Só para chequear. Tínhamos um orçamento e sabíamos que, se conseguíamos que esse orçamento, com uma construção normal, dava para construir X metros quadrados, a gente precisava o dobro de metros quadrados. Sabíamos que, se reduzíamos o custo de metro quadrado, íamos conseguir fazer esse ano mais área para ter mais terapias, e se conseguíamos reduzir mais ainda, esse ano íamos poder eles atender mais crianças, porque tinha uma lista de espera para ser atendidos. Ou seja, a pressão era só essa. Se vocês conseguem poupar o suficiente, uma criança vai ter um ano antes o atendimento do que... Então, o esforço era tudo. Eu mudei o escritório para o lugar de obra, porque para fazer que as coisas funcionem melhor e sejam no tempo que precisávamos que sejam. Então, as estratégias que fazíamos, por exemplo, tínhamos um orçamento que era o orçamento para a construção e tinha um orçamento que era para equipamento, para móveis. Então, o que fazíamos, por exemplo, se construíamos as paredes de certa forma que funcionasse já como estanteria, se fazíamos isso, já íamos poupar o orçamento que era para isso. Então, prefabricamos essas peças de tijolo no chão, que eram o fechamento dos escritórios, que por dentro eram simples, era botar uma madeira mais comprida para ser estante, ou isso, e era quase uma gaveta ali dentro. E esse tipo de coisas, ou tudo o vidro que utilizamos na construção, era um vidro de cementério, que é chamado vidro que tem algum erro e que não pode ser cortado, porque já é templado. Então, nas fábricas de vidraria, vão deixando esses vidros para depois quebrar e usar de matéria-prima de novo, ou simplesmente vai ficar ali abandonado. Todos os vidros que utilizamos na fundação foram vidros recuperados, e só com o que conseguimos poupar em vidros, em compra de vidros, conseguimos construir 300 metros quadrados mais. Estou contando isso porque o trabalho que a gente faz é muito em Excel, é muito de processo também, e a ideia é sempre, no processo de construção, tentar melhorar ainda mais. Temos um projeto quando começamos a construção e, ao mesmo tempo, temos a possibilidade de ir melhorando o projeto durante o processo construtivo.
Esse é um outro exemplo de o que fazíamos para poupar dinheiro, que é essa cadeira, que é a cadeira mais simples e mais barata de todas, mas que normalmente eu acho que todo mundo sabe, pode lembrar de um tio numa festa que se balançou e abriu os pés da cadeira e foi para baixo. Tá? É porque a cadeira não é confortável, é muito reta, então todo mundo tenta fazer um pouco mais de inclinação e fazendo essa inclinação, o pé de trás não aguenta e abre e acaba quebrando. O momento de maior esforço e que faz que quebre é esse daqui. O que a gente fez foi cortar, aumentar a inclinação da cadeira e a peça que cortávamos está aqui, não sei se dá para ver, mas está solapada no pé para reforçar esse lugar onde normalmente está debilitada. E, de novo, as madeiras, que eram o marco das portas existentes, reutilizadas nesse carro para elas poderem serem levadas onde seja preciso. E essa cadeira daqui, obviamente, era muito mais barata que essas clássicas cadeiras de consultório, que são as pretinhas, que são 3 de lado e uma mesinha. E a gente já tinha as madeiras e era dar mais mão de obra, comprar o que conseguíamos e, com isso, poupar de novo e ter mais crianças atendidas esse ano. Outro dos programas que tinha a fundação era a hidroterapia, que era uma estrutura, uma piscina que precisava de certa altura o lugar, por ser uma piscina aquecida e que no começo foi tratada com cloro, agora já tem um outro tipo de tratamento, mas precisava da altura no espaço. E o que a gente fez fizemos essa estrutura por fora de concreto, mas por dentro é uma mistura de tijolo com concreto, a própria estrutura. O fechamento é esse zig-zag, que, de novo, é feito com forma que íamos botando e tirando. E que é de 4 centímetros de espessura. Todo o fechamento disso, os 4 lados, a gente conseguiu fazer em 15 dias. E a hidroterapia é assim, por dentro são como 3 árvores de tijolo, onde 1/3 do total da estrutura, mais ou menos por aqui, tem concreto em cima da laje de tijolo. O tijolo é utilizado estruturalmente o tempo todo aqui, e 1/3 precisa uma capa de compressão em cima, mas os 2/3 para cima é só o tijolo com o ferro que vai aqui no meio e que faz e que sostém. O pilar é oco, então a água de chuva é coletada, vai para um reservatório e essa água é reutilizada e tudo isso. Uma das coisas que eu gosto dessa fundação é que, como a gente foi recuperando os espaços, muitos dos espaços eram super escuros e não tinham possibilidade de ver o jardim, não tinha possibilidade Tinha algumas vezes uma janela, mas uma janela na altura normal, onde as crianças, na verdade, as crianças pequenas não alcançavam e nem conseguiam ver, mas o espaço de espera, por exemplo, onde os pais esperavam, eram sem janelas, era só o passilho, a circulação do meio entre um consultório e outro, então tinha uma tristeza o próprio edifício. Quando a gente inaugurou esse prédio, as mães vinham falar para mim que pela primeira vez na
na vida do filho dela, as crianças, os filhos pediam para ir, ficavam felizes os dias que iam ir lá na fundação para brincar. A piscina, por exemplo, de hidroterapia, com esses triângulos que tem aqui, a luz do sol entra em certa hora do dia e reflete no teto. Quando está calmo, dá para ver os triângulos perfeitos com a água brincando com o espaço. Mas quando tem uma criança dentro, começa a fazer um jogo, e isso faz que a criança queira brincar mais, queira fazer mais, queira se mexer mais, incentiva a criança para no exercício que ela está fazendo. Então, todos esses detalhes a gente teve ou dedicou, deu espaço para pensar nessas coisas, que é uma das coisas que eu mais gosto desse projeto. Eu adoro meu projeto. É mentira. Mas gosto mesmo. Para mim, eu não tenho filhos, então peço desculpa para as mães que sabem o que é um amor materno, mas para mim, minhas sobras são como meus filhos. É assim, um amor um carinho de madre. A gente prefabricou esses blocos quadrados no chão e qual é o próximo passo? Vamos com os quadrados, muitos deles acabavam se quebrando, porque tínhamos que ter cuidado, porque no momento da construção eram muito delicados. Depois, já quando botávamos na parede, era melhor, porque íamos botando as tampas e aí adquiria a rigidez. Mas quando tínhamos quadrado de 30 por 30 não tinha problema, mas quando começamos a fazer de 70 por 70, aí sim já começávamos a ter problema com as peças pré-fabricadas. E aí começamos a pré-fabricar as peças triangulares, que já a peça mesma era muito mais resistente. E aqui dá para ver todos os módulos, os pré-fabricados, na espera de poder construir a catenária de novo, que no Paraguai a gente tem 50 graus de calor no verão, então construir sombra é o que mais precisamos. E é 50 graus de calor e tem dias que é -2 no inverno, mas o inverno dura 3 dias. Então no verão, no inverno a gente às vezes tem 35 graus na noite. Então temos que construir sombra, é urgente, é necessário construir a sombra. Não tem, é óbvio que precisamos de ar-condicionado com 50 graus de calor, é impossível não ter ar-condicionado. Já tentamos, até temos alguns projetos que têm uma mensagem muito chata. É só dizer. Ok. Não, por acaso, se é pelo som. Ok. Temos um projeto, por exemplo, que é no subsolo, que tem aberturas muito pequenas, tem pouca entrada de luz e abaixa muito o consumo de ar-condicionado, mas ainda assim é necessário um pouco de ar-condicionado. Nesse caso, o que a gente construiu foram essas entradas, esse acesso de sombra, que faz sombra para todo o prédio. Então, é o recebimento do espaço, mas ao mesmo tempo está fazendo sombra para o prédio existente, para poder descer a necessidade de consumo de ar-condicionado. Obviamente, quando tem uma árvore, esquivar a árvore e aproveitar ela, porque é a melhor sombra que podemos ter. Aprender dela e
os engenheiros sempre falavam, não, não sabemos, vai ter uma tormenta e vai se mexer. Tá, vamos fazer o furo um pouco maior para prever o movimento da árvore, mas a árvore tem que ficar ali. Então, por exemplo, aqui, dá para ver, nessa catenária que é na frente, tem esse mango, esse é um dia de sol, a sombra que faz. Eu passei 40 minutos contando 2 projetos. Quanto tempo que eu tenho? Tá. Esse é outro projeto que o que a gente aprendeu no anterior é que demolíamos e reutilizávamos esse mesmo material. Então, se comprávamos o tijolo novo e quebrávamos, porque eu teve que fazer esse cálculo, porque os clientes diziam que ia ser mais rápido comprar o material novo, quebrar e utilizar. Então, eu teve que fazer o cálculo de como a gente tinha que fazer para que seja no mesmo tempo e mais barato reutilizar o material. Então, eu sabia quantas pessoas tinham que estar por dia preparando o material, fazendo uma pequena limpeza e selecionando o tamanho dos tijolos que eram da demolição e quanto eu poupava com a compra do material em comparação à mão de obra que precisava para fazer esse trabalho. E fechávamos os números, obviamente, conseguíamos fazer a equação que fecha os números, e por isso era possível fazer esse tipo de coisas, mas sempre uma luta que dizem, não, mão de obra vai ser mais caro que material, que comprar um material novo, mas não é verdade. O que a gente faz, normalmente, para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a trabalhar no gabinete, o custo no Paraguai de metro quadrado de uma obra era 50%, o orçamento estava destinado 50% para mão de obra e 50% para materiais. Com o tempo que foi avançando e as tecnologias e as prefabricações, o custo no Paraguai de uma construção normal é 65% de materiais e 35% de mão de obra. Então, precisávamos mais energia para produzir os materiais e tínhamos menos mão de obra, que é justamente o trabalho interessante da construção. O que a gente faz no gabinete é fazer o contrário, dar volta a isso. Como reutilizávamos materiais, a energia para fabricar esses materiais não era necessária, então usávamos muito menos energia, muito menos orçamento para a compra de materiais, e os 65% era destinado para a mão de obra. Prefabricamos essas peças, acumulamos assim as peças, prefabricamos triângulos, e agora a estrutura já não era só uma catenária, que está trabalhando tudo na compressão, estávamos fazendo lajes e vigas com essa estrutura. Para contar um pouquinho dessa estrutura, essa é uma viga de 24 metros, tem um pilar aqui que está atrás desse muro, que não dá para ver, tem outro pilar aqui, que está justo atrás dessa palmeira, e aqui tem 12 metros de balanço. Toda a laje aqui está estruturada com essas 3 vigas que estão aqui na frente, essa e essa. Onde tem maior compressão, os espaços estão mais fechados e tem mais concreto, porque aí a viga precisa se distribuir e levar a carga para o pilar da maneira mais fácil possível. Então, por isso que tem esses triangulinhos menores aqui, porque está trabalhando mais na compressão. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui.
essa viga daqui está indo quase diretamente para esse pilar daqui, o peso dessa viga. O peso dessa viga está indo quase direto para esse pilar que está aqui atrás disso. E o peso dessa está fazendo o esforço aqui nessa parte da viga, e quando a gente tirou a forma, tirou os puntales, aqui nesse lugar desceu 3 milímetros, e nessa ponta, com 12 metros de balanço, subiu 3 milímetros. Ou seja, o balanço está fazendo que a estrutura funcione e que trabalhe toda junta. E onde precisávamos, toda a estrutura metálica por dentro é a básica, onde precisávamos mais compressão aparecia mais concreto, e onde precisávamos mais tração apareciam alguns tensores nesse sentido, e onde tínhamos o movimento lateral aparecia essa estrutura que em 3D que faz que salva esse esforço que é lateral. O pilar tem essa forma porque o chão não era bom, então precisavam fazer uma fundação muito grande, mas se distribuíamos em 2 pontos, podíamos fazer quase uma plataforma, e aí o esforço estava distribuído em uma área maior, e tínhamos que usar bem menos concreto para poder suportar. Esse espaço daqui é um espaço que a gente tem no Paraguai, que é utilizado para umas cerimônias que temos, onde nos juntamos com amigos e família para sacrificar um animal, botar no fogo e depois todo mundo comer o animal. É um churrasco, no lugar do barbecue. Sim, tem algumas verduras também, algumas vezes que parecem assim, mas é o lugar onde se faz el asado. Mas o interessante disso é que é um espaço que foi feito no fundo de uma casa, existente a casa, e os donos, com o tempo, foram mudando a vida deles e passavam a maior parte do tempo ali. E entre eles, tinham que reservar o quincho para tal fim de semana é meu. Então, era a briga entre os filhos, o pai que trazia até a gente do trabalho para uma jornada de trabalho ali, passou a ser ateliê, passou a ser escritório, passou a ser lugar de festa. E um dos filhos dele estudava arquitetura, então quando era festa de arquitetura, geralmente a festa acabava lá em cima, com os estudantes trepando e subindo aqui em cima da... Ainda bem que foi calculado para isso também. Sim, depois a gente subia para fazer a fiscalização do sistema de ar-condicionado, esse tipo de coisa, e achava um monte de garrafinhas de cerveja, esse tipo de coisa. Esse projeto, eu acho que eu vou passar os projetos, alguns deles, vou passar rápido, para poder mostrar, porque eu sempre quero mostrar muito mais do que o tempo me dá, mas, na verdade, agora, se eu passo assim rápido, vocês vão ficar com vontade e vão me convidar de novo para vir. Mas, sim, essa daqui é uma galeria de arte, que, de novo, era uma casa no centro de Assunção, que eram 9 quartos diferentes, que era uma casa com quartinhos, tudo que foram construídos em diferentes tempos, que foi casa, que foi escritório, que foi várias coisas dentro, e foi construído claramente em épocas diferentes, com sistemas de construção diferentes, então consegue ver bovedilha, tejuela, tejuelita,
louça, vários diferentes tipos de construção. E o que a gente fez foi segurar o telhado primeiro com essa estrutura metálica, distribuir a carga. Aqui, por exemplo, vocês veem que tem essas duas vigas. Poderíamos fazer com uma viga só, segurar todo o telhado e ir para esses 2 pontos. Era o primeiro cálculo que a gente fez. Só que o peso do telhado era tão grande que íamos ter que fortalecer a fundação, se era só para 2 pontos. Mas se distribuíamos para 4 pontos, com as 2 vigas, aí não precisávamos reforçar a fundação existente. Então, por isso que tomávamos esse tipo de decisão. Quando a gente chegou no lugar, era tudo tapete, toda alfombra, e não sabíamos, não é tapete, não sei, tá, é alfombra. Isso, não sei. Mas é o tapete mais que é em tudo que é carpeta, não sei como. Tá. E não sabíamos como era. Tínhamos no orçamento o orçamento para fazer um piso novo, mas quando íamos tirando as carpetas, a alfombra, íamos vendo que tinha vários tipos diferentes de piso e decidimos polir, salvar esse orçamento para fazer outras coisas e tem essa possibilidade de manobrar e que a gente aproveita, porque normalmente o que sempre dizem é que quando é reforma é muito mais caro porque tu não sabe o que vai aparecer no momento que tu está trabalhando. Então tem que ter várias previsões, ou seja, uma parte do orçamento destinado a imprevistos, uma parte bem grande. Mas quando tu vai encontrando isso, tu tem que achar um mecanismo para salvar também, porque dentro dessas surpresas tu vai achar coisas que vão fazer que seja mais barato e outras que vão fazer que seja mais caro. O piso era uma dessas, dava para salvar, que já era uma coisa que já tinha subido o orçamento e conseguíamos salvar com isso. Então, onde estavam as paredes, onde a gente precisava quebrar o piso existente para passar a instalação elétrica ou algum tipo de instalação, era simplesmente fazer com o material de demolição esses canais, fechar com isso e ir deixando como as cicatrizes do próprio edifício. Então, o piso é uma bagunça, mas acaba sendo uma bagunça bonita. E é uma galeria de arte no centro de Assunção. Eu falei que ia passar rápido, não consegui. Essa outra obra, que é uma sucursal bancária em Assunção, que de novo uma reforma. E a gente chegou nesse lugar e tínhamos o maior desafio para nós era que só íamos ter uma abertura na sucursal toda. Por segurança, eles não podem abrir janelas, não podem abrir nada. Então, nem espaços pequenos no teto não podem. Então, o ar-condicionado é todo o tempo fechado. Ou precisa ter um ar-condicionado super tecnológico que filtre o ar que só em salas de cirurgia tem, para o ar ser limpo realmente, ou precisávamos construir uma outra possibilidade. Então, parte do projeto é produzir o oxigênio que as pessoas que iam trabalhar ali dentro precisavam para ter um ar limpo. Então, o que fizemos em toda a casa, era uma casa existente, o que fizemos foi cortar a casa a 1 metro, tirar a parede de baixo, primeiro, obviamente, fortalecer toda a estrutura, e crescer 1 metro para fora com um jardim. E tem
um biólogo que trabalha com uma combinação de plantas, que ele sabe que ele fez o cálculo de quantas plantas se precisa, porque é uma combinação, porque algumas produzem CO2 de dia e algumas CO2 de noite. Porque o perigo de ter plantas no interior é a produção de CO2. Então, mas como tem essa combinação, que são plantas super simples, Espada San Jorge, dólar e Arica Palm, são três plantas, cada uma tu sabe que tem que ter três dessas e quatro dessas por pessoa. Daí a gente sabia quantos metros quadrados de jardim precisávamos e podíamos produzir o próprio ártica, qualidade dentro do espaço. Não era um pedido do cliente, mas nós entendíamos que era necessário quando sabíamos que não podíamos abrir nenhuma janela, não podia ventilar nada. Então, onde podíamos, fazíamos um espaço para ter essas plantas e essa produção de ar. Essa daí é a Arica Palm, essa a cala, que também é uma combinação com a folhinha de dólar, a solteirona. E é isso, as portas têm uma estrutura parecida com as portas de Texo, onde a estrutura central, normalmente a estrutura é central e tem fechamento de compensado, mas o que a gente, como os tamanhos das portas são maiores, o que fizemos foi o contrário, o fechamento no meio e a estrutura tiramos para fora, e dependendo de quanto era o tamanho da porta, tinha uma cruz ou dois, ou íamos fortalecendo dependendo do que precisava. Todos o material de demolição era o que reutilizávamos para essas novas paredes. Esse projeto é da Fundação Cartier, que foi uma exibição que a gente foi convidada para fazer na França, na sede da fundação lá. Fizemos lá testes atração dos módulos. De novo, trabalhamos com material de demolição. Fizemos testes a compressão, testes a tração, a flexão, e como íamos ir encaixando, as peças foram embaladas e levadas assim para poder ser construídas e fazer, vou passar mais rápido, essa estrutura aqui, que tem 6 metros de altura, e tem, sim, não tem os 4 centímetros do tijolo paraguaio, tinha 6 centímetros do tijolo de demolição de lá, e a gente, ao contrário do que os construtores pensavam no início, que pensavam que não iam achar tijolo de demolição lá, foi doado o material, porque para uma empresa que está demolindo é melhor se deshacer do material. Tem esse tamanho, tem essa dimensão. Isso daqui foi construído em 8 dias. A pré-fabricação foi mais longa, mas montado, ensamblado foi em 8 dias, que era para essa exposição da geometria em Latinoamérica, que foi feita lá na fundação. E se tu olha em um sentido, a estrutura quase desaparece, é muito transparente, mas no outro vai ficando cada vez mais opaca e mais fechada, dependendo do ângulo onde tu tá vendo. Essa caça daqui eu vou passar rápido. Essa daqui é para me convidar de novo. Ai, esse daqui.
Tenho quanto tempo? 3 horas. Meia hora, ok. Ponto esse. Esse daqui é um concurso. Eu queria mostrar para vocês porque é um concurso, não é um encargo. Eu queria mostrar também um concurso como para vocês terem uma ideia de como é a dinâmica, ou como foi a dinâmica nesse concurso que a gente fez lá em Assunção, que era um concurso de... Era um tema super triste e forte para nós, porque foi um supermercado que, no 2004, um domingo, pegou fogo e as portas de emergência estavam fechadas e muita gente morreu lá dentro. E não teve um amparo para as famílias das vítimas, nem para as vítimas. E depois de 10 anos, eles decidiram fazer um memorial. O convite para o memorial... O convite para o memorial era para fazer... Tinha um programa super específico, a sala dos culpables, dos culpables, o espaço da memória, onde tinha que estar os objetos queimados, e era assim, era muito forte. E falaram para nós que essa estrutura existente era uma estrutura que não foi danificada, então a gente podia reutilizar ela. E a gente sempre reutiliza. Mas dessa vez não. Dessa vez decidimos tirar tudo, derrubar toda a estrutura. Então, mas pensávamos, esse projeto a gente trabalhou com sociólogos, psicólogos e antropólogos e alguns arquitetos. Então, eram mais conversas e possibilidades de fazer psicomagias, como disse o Alejandro Jodorowsky. Então, pensávamos como podia ser esse processo de demolição um processo de sanação para a comunidade. E imaginávamos que essa demolição tinha que ser um acto social, tinha que ser com a comunidade. Então, demoler tudo, tirar todo o material, mas todo é tudo material, ou seja, estudamos qual era a fundação existente, então íamos até a sapata e tirávamos a sapata e coletávamos todo esse material. Então, à medida que a gente ia fazendo a demolição, ia construindo esse prédio atrás, que era o prédio que ia ser o lugar onde a gente acumulava esse material de demolição. E como eu lembro no escritório lá no subsolo, em Assunção, que nessas conversas, o que se ouvia de música para fazer o projeto era a música da Natalia Lafourcade, que diz: "Eu te llevo dentro hasta en la raíz, y por más que quieras, vas a estar aqui". E que era tirar até a raiz do prédio, tirar tudo. Precisávamos limpar esse espaço essa energia. Ou seja, o prédio tinha, a energia que tinha era uma energia de desamparo e olvido, desamparo e morte. O que a gente tinha que fazer era o oposto. Tinha que ser um espaço de amparo e de amor, de vida. Então, o que a gente fez foi... Perdimos o concurso, ok? Esqueci de falar isso, é a parte triste, mas eu gosto da experiência, eu gosto do processo, por isso eu estou contando para vocês. E eu não queria deixar para o final dizer que perdimos, tá? O que a gente queria fazer era, como em Los Andes,
estas plataformas de produção, então, inundar de água, construir com terra, inundar de água esse lugar embaixo e ter a possibilidade de cultivar flores, cultivar qualquer coisa ali embaixo, vida o tempo todo, trabalhando com a própria comunidade, ou seja, que seja, e de novo, tudo reconstruído com esse material, que agora já é uma outra coisa, ou seja, é um material que tiramos com a demolição, que é um ato violento, tiramos essa energia que tinha esse material e com a reconstrução, que é manual, que é um trabalho que precisa de cuidado, porque para colar o concreto no meio e botar peça por peça dentro dessa forma, precisávamos de esse carinho e esse tempo para fabricar cada uma dessas peças. Então, era essa mudança de energia dentro desse material era o que procurávamos nesse projeto. E era, à medida que esse prédio ia se vaciando, eu acho que não sei, meu portunhol, desculpa. À medida que íamos tirando esse material e construindo, esse próprio prédio também ia albergando outros programas. E era isso que imaginávamos. Não fizemos todo o que pediam, que era deixar a rampa onde mais pessoas... ou fazer o quarto do culpado, ou fazer... Não fizemos esse tipo de coisas, então, assim, acho que por isso talvez não ganhamos, mas a estrutura era essa, mas o espaço que eu mais gostava do projeto era esse, na verdade, que era essa sombra grande com essa possibilidade da água correndo pelos espaços, mas que podia ser um espaço onde as pessoas também botavam os pés, esse tipo de coisa, e a produção de vida o tempo todo ali dentro. E agora, sim, o último projeto é a Bienal de Veneza desse ano, que eu fui convidada e trabalhei com o Sami Balodi, que é um artista do Congo, e com Cécile Fromont, que é uma historiadora de arte. Trabalhamos juntos. O Sami me convida inicialmente a fazer... A ideia era que hagamos um projeto, não sabíamos onde ainda, mas começamos um projeto de investigação para fazer o trabalho. Ele trabalha principalmente em ver, o que ele faz é visibilizar a arte do Congo na arte europeia. Então, vai atrás, como não existe história, não existe narração disso, o que ele faz é ir atrás e com o que temos um tapestry, que eu não sei bem a palavra em português, mas que chegou em tal época e como do Congo e como desde essa época foi mudando a arte na Itália, apareceram novas geometrias, apareceram novos traços. Ele vai mostrando isso a partir dos elementos que temos. E ele me convida para fazer a estrutura para suster esse tapestry. E eu começamos a pensar e a trabalhar juntos. E o que eu falei para ele era: e se a gente faz um tapete de cerâmica? E desenhamos e fazemos a geometria nessa. Essas imagens são de Veneza, que são imagens que fomos achando depois do projeto. E o que fizemos foi prefabricar em Veneza essas peças com tijolo, de novo, tijolo de demolição, mas agora agregávamos também peças de vidro de Murano. Todo o material foi coletado e prefabricamos essas peças na própria Veneza, com uma equipe maravilhosa que é Mutaforma, que foi quem construiu lá, que é um grupo de arquitetos
que eles mesmos foram aprendendo e foram fazendo com a ajuda de uns trabalhadores. Aqui dá para ver os diferentes tipos de tijolo que iam se encontrando, e é sempre o que sempre tentamos fazer é, quando temos vários tipos de tijolo, uma mistura primeiro, para não ter especificamente de um lugar ou outro, mas isso o que faz é que uma peça tenha vários, de um lado seja liso, mas do outro lado tenha uma textura totalmente diferente. Essa forma tem uma espiral que dá o desenho geométrico que vai fazendo esse tapestry. Material. Imaginem agora transportar 3,5 toneladas de prefabricados até o Arsenal, em barco, num dia de chuva. E chegamos no Arsenal e a gente construiu, acho que foram 8 dias hábiles, mais o final de semana e um feriado que tinha aí que não tínhamos contado. Mas, sim, a gente terminou, dessa vez terminamos quase uma semana antes, deu o tempo de fazer as provas de iluminação, o tempo de que a Leslie logo fique super aliviada, porque já estava, pelo menos uma parte estava terminada, não era a pressão de tirar a forma o dia da inauguração. São peças que têm algumas ao redor de 50 quilos e outras 100 quilos. A ideia é que seja fácil de manobrar. Sempre as peças que prefabricamos têm que ser fácil de manobrar para uma pessoa, para 2 ou para 4, que dependendo do tamanho, pode ser, ou da proporção, que seja possível transportar entre essa quantidade de... Então, quando calculamos, tem que entrar o tamanho, quando fazemos o desenho, tem que entrar, o tamanho da peça depende disso, de quanto vai pesar e quanto pode ser carregado facilmente por os trabalhadores. É uma peça que tem um zigue-zague. O primeiro é o movimento é em horizontal, então o elemento está vertical. A segunda linha, o movimento é em horizontal, então não, em vertical é assim. A terceira é assim de novo, e aí vai se equilibrando toda. Essas peças a gente fabricou com o ângulo exato como para uma peça encastrar com a outra. Não tinha ângulos de 90. Então, quando a gente botava a peça, antes de colar, antes de botar o produto ela já ficava. Então, no momento de construção, isso facilitava muito o processo. Nesse muro que a gente construiu, o muro se sustém sozinho, porque tem 5 centímetros, mas como tem o zig-zag, são 25 centímetros de inércia. Mas a gente teve que deixar o andamiaje, o andaime, a empalcatura, teve que deixar por trás, porque eu não sei porquê, mas na Itália não existe normativa de um muro feito de material de demolição de 5 centímetros de espessura por 4,5 metros de altura por 9 metros de comprimento. Não existe. Então, por isso, a gente teve que deixar a empalcatura por trás para segurar ela, mas a estrutura está calculada para ela ficar sem ter que segurar. Essa é uma tonteria, que é um vídeo que eu adoro, porque a gente sabia que dentro de cada uma das peças tínhamos 8 peças de vidro.
quando a gente faz com tijolo, como o tijolo tem uma cara lisa, quando levantamos a peça, dá para ver o tijolo fácil. Mas essas peças de vidro, como não são lisas, quando levantávamos, ficava tampado pelo concreto. Mas era fazer isso, só limpar um pouco para o concreto saltar, e só quando a gente botou a luz por trás que conseguimos ver e achar facilmente essas peças de vidro. Então, íamos nos divertindo nessa semana que acabamos com margem, tivemos esse tempo de ir limpando isso para achar esse vidro onde estava. Esse era o dia da prova da luz. E os amigos que vão e tiram foto e depois mandam tiram do lado do muro e vão mandando. Muito legal. Agora eu estou indo, semana que vem, eu estou indo para Veneza para desmontar isso. E estamos em tratativas para montar depois em um outro lugar. Dá para desmontar peça por peça facilmente, está pensado para isso. E vamos ver qual é o próximo destino do Murito. Uma coisa que eu sempre escuto, que sempre me perguntam, que sempre dizem para mim, na verdade, é que isso é possível construir porque construir no Paraguai é fácil, porque as legislações não são muito estritas, ou porque a mão de obra é mais barata, ou porque não tem terremoto, ou porque não tem... Para mim, tudo isso são só excusas que a gente tem que pensar como salvar e como trabalhar com isso. É verdade que é muito diferente trabalhar na Itália, ou na França, ou no México, ou no Paraguai, porque tu vai para o canteiro de obra e no Paraguai tu escuta Ramon, eu eruca tu la mezcla. E na Itália tu ouve Massimo, la malta. Essa é a única diferença entre um lugar e outro. A única. Em todos os lugares, sempre, sempre, sempre falam para nós: questo è impossibile, é impossível fazer isso, não dá, não, isso não. Mas o que a gente tenta o tempo todo é mostrar o processo que a gente já teve e dar um próximo passo nesse projeto e mostrar que sim, é possível. E que se temos uma barreira, temos que desenhar com essa barreira. Tá, temos isso. Mas como fazemos que seja possível construir o que estamos querendo, o que estamos sonhando, não como forma que fica em palcatura? Tá, fica, porque é uma exposição e está contando o processo, mas antes de desmontar, a gente vai tirar tudo, vai ver ela funcionando, vamos ver ela como fica e quais são os suportes que a gente deveria de pôr para entrar em normativa. Então, construir para que isso possa funcionar na normativa. Mas isso requer muito mais tempo. Normalmente, quando a gente constrói, o mais difícil da construção é chegar ao momento vamos, é possível. E nós sabemos que vai ser possível no momento em que o trabalhador vai e se tira ou uma selfie com o trabalho ou se tira uma foto na frente dele. Por quê? Porque aí estamos seguros que já é um projeto de todos. Porque não existe um projeto do arquiteto e da grande figura. O projeto tem que ser feito entre todos, tem que ser feito com o cliente, tem que ser feito com o engenheiro, tem que ser feito com os trabalhadores. Todos têm que sentir e têm que saber que são partes do projeto e que sem eles é impossível construir.
Então, sem vocês, é impossível construir um futuro diferente. Sem vocês, é impossível pensar que as normativas europeias, que todo mundo tanto fala, das famosas normativas europeias, que nos limitam a fazer coisas melhores, as normativas que demonstraram que hoje estamos onde estamos, que não deu certo, nos demonstram que essas normativas não deram certo. Então, tem que ser modificadas. E desde o Grêmio, desde a academia, temos que fazer que seja possível modificar essas normativas. Então, entre nós, temos que construir a possibilidade de fazer normativas que nos permitam construir um futuro melhor. É isso. Digamos que ainda temos um bocadinho de tempo, se alguém quiser colocar alguma questão. Temos ali uma. Muito obrigada. Eu queria saber aqui, no material claro, se temos algumas dificuldades para selecionar o material participado, como diferença quando a gente manda a munição, sabe, então, a gente vai se encontrando com o material. Algumas vezes é vidro, algumas vezes é madeira, algumas vezes... Esse é uma linha mais com tijolo. Dependendo do material que a gente vai achando, vamos desenhando de acordo com isso. Então, por exemplo, com o tijolo, para os engenheiros, na hora de calcular, o engenheiro não pode calcular como uma peça prefabricada de tijolo conectada com concreto. Tem que calcular que é uma peça de concreto aligerada com tijolos para poder fazer o cálculo. Então, por isso que sempre as placas, quando sometemos à prova, ela aguenta até 5 vezes mais do que o cálculo que tem. Mas, é verdade, estamos usando concreto, que o concreto agora é um material malvado. Mas não, o concreto é um material mais. A gente tem que ver a maneira mais efetiva de usar esse material. Então, diminuímos o concreto a 40%. Ou seja, os tijolos estão ocupando uns 60% da placa e não estão sendo usados no cálculo como estão trabalhando, mas no cálculo para a engenharia estão sendo como aligeradores do concreto. Por isso que, numa das obras, entendendo isso... acho que vai dar certo isso. Como que eu faço para fechar, talvez aqui? O slide completo? Não era isso. Olha! Aqui estou vendo as pessoas do Zoom. Ok, mas não há problema fazer aqui. Fechei tudo. Tá, mas vai ser outra vez aqui. O que a gente fez num dos projetos foi, como sabíamos que o tijolo para aligerar, entendemos que o tijolo pode ser retirado. Então, um dos projetos construímos com... Fechamos o Zoom. Eu acho que já nem sei. Não, se calhar não. Maybe. Melhor. Agora ficamos só nós. Não, o Zoom está aqui. Ainda está a dar. Eu só vou fazer Como sabíamos que o tijolo... Dá para ouvir? Como sabíamos que o tijolo não era... Podíamos tirar o tijolo. Tem um material que... Tem uma das construções que a gente construiu com tijolo não possível.
Então, depois lavamos, construímos tudo. Uma vez que o concreto adquiriu a resistência, lavamos a parede, tiramos o tijolo, então ficou essa malha que eu passei, foi um projeto que eu passei rápido, ficou essa malha que fica só o concreto, então, mais que serve de sombra, que serve de filtro para o... Vamos ver Sim, sim, sim. Eu acho que se tá. consigo... Então, nesta altura está a partilhar tudo, portanto, é só saltar qualquer coisa Aqui. certa. Os ratos É. É. Ai, Deus. Eu começo a ficar bem dentro. Aham. Não. Mais para baixo. Não sei. Aqui, ó. Foram 2 anos, sim, acho que. Que é esse projeto daqui. Aí está o muro construído com esse tijolo não cozido e que nos permitiu lavar depois e fazer esse muro daqui, que é sombra. Então, por dentro, pintamos de escuro, de uma cor escura, para poder transparentar e ver para fora, e por fora de branco, para que fique, para que não deixe ver por dentro. Isso. Respondeu? Talvez só também uma pergunta para terminar, porque uma das coisas que eu acho que foi evidente na apresentação é que é uma sensibilidade muito, muito grande para o comportamento estrutural do edifício. E, portanto, a pergunta, porque eles estão a trabalhar em projeto e, digamos, e não têm engenheiros, têm que eles próprios desenvolver essa sensibilidade estrutural. A pergunta tinha a ver com, era dupla, que é entre a formação inicial e depois a própria prática profissional, como é que, a nível de conselho, se podem começar a desenvolver mais sensibilidade para o comportamento estrutural dos materiais, principalmente quando trabalhamos com coisas recicladas e em que arquitetura e estrutura são a mesma coisa, não é? Eu não sei se é um conselho, mas eu vou contar como foi a minha experiência. A gente no escritório sempre trabalhou muito de perto com os engenheiros, então tínhamos que ter um conhecimento de estrutura, tinha que ter uma lógica estruturar já o projeto antes de ir no engenheiro. E muitas vezes eles falam que não é possível fazer isso ou aquilo, e aí a gente repensa o projeto, repensa a estrutura, entendendo o problema adicionado, vamos dizer, e repensa como fazer a melhor versão com esse novo dado. E a outra coisa é que muitas vezes me tocou aprender o cálculo, por exemplo, da catenária, aprender porque para fazer essas 15 versões que fizemos antes, não dava o tempo, o calculista do escritório naquela época estava na Espanha, e o projeto tinha que ir para a Itália, mas só em uma versão perdíamos 3 dias, porque por causa do fuso horário, entre o cálculo chegar de volta no escritório e ir de novo. Então, eu aprendi o cálculo, a maneira de fazer, para ir provando as diferentes formas. E outra anedota que tenho relacionado com isso é que meu engenheiro fala que eu sou a única arquiteta que ele conhece que, para fazer a mudança da estrutura de uma rampa, fui lá com o meu computador no escritório dele a mexer no software dele até achar a estrutura mínima e necessária para essa rampa, para ele depois, porque a ideia não se dá sempre na segunda opção. Normalmente, o melhor resultado se dá na número 20, mas o nosso sistema
que estamos tudo apressado, que nunca temos tempo para nada, porque temos que ser o mais eficiente possível, temos que fazer tudo rápido. Faz que cheguemos no máximo a uma terceira opção. E quando tem pessoas que vão dedicar esse tempo de fazer as 20 diferentes formas e passar pelo programa, vendo qual é a melhor, é possível fazer isso. O que eu não termino de entender bem do nosso sistema e de como a gente se funciona é que muitas vezes os estudantes dizem, não tenho tempo de ir até a fábrica para ver o material, eu liguei, mandei e-mail e e mandaram uma prova para mim, mandaram uma amostra para mim, mas aí tu vai ter uma amostra, se tu vai até lá, porque não temos tempo. Depois chegamos em casa e o tempo que poupamos estamos gastando em... Então, o não temos tempo é uma coisa que todos temos que nos replantear. E se sempre que dediquemos mais tempo em qualquer ideia, em qualquer coisa que a gente faz, necessariamente vai ser melhor. Então é isso, dedicar tempo. Muito obrigada.